Para mudar de assunto e falar sobre o Vasco, com vaga garantida e também reforço encaminhado. Quero começar falando sobre a vaga. O Vasco fez 3-0 no Nova Iguaçu na noite dessa quarta-feira no Nilton Santos. Grande atuação de Coutinho, que marcou 2 vezes, um dos gols, um golaço. Dava até para caber mais. O Vasco criou para vencer por um placar ainda mais elástico o time do Nova Iguaçu, que havia feito um campeonato carioca de bastante respeito. Com a classificação para a terceira fase, o Vasco assegura 2.300.000 reais. Qualquer dinheiro nesse momento é super bem-vindo no Cruz Maltino. Só para completar, além da classificação, o Vasco tem negociação encaminhada por Brian Palacios. E a confirmação foi feita por Paulo Brax, que já trabalhou no Vasco e hoje é diretor de futebol do Atlético. Brax disse que o Vasco havia feito uma proposta, o Galo respondeu com uma contraproposta, o Vasco fez uma terceira proposta, e aí que vem essa frase, abre aspas, temos um pré-acordo, mas não está fechado. Se concretizar, será por empréstimo com opção de compra. O único pedido do Galo para fechar essa negociação é que o Vasco espere até o fim do Campeonato Mineiro, até porque nesse momento o Atlético não tem Hulk nem Júnior Santos. Com o retorno do Hulk ou do Júnior Santos, aí o Palacios fica liberado para se mudar de clube. Sabe aquela sensação, aquela impressão que a gente tem que tá preso na garganta, no coração, a emoção de soltar esse grito de gol, como a gente queria gritar gol, gols do Coutinho, né? E ele jogou muito bem. Ah, Fábio, mas foi o Nova Iguaçu, não pode se deixar enganar. Eu não quero saber o adversário, eu quero analisar o Vasco. O Vasco teve desempenho. Eu vou contar de trás para frente o jogo para que a gente possa contextualizar tudo o que aconteceu. O Felipe Coutinho, esse gol que você ouviu narrando, que foi o terceiro, foi um golaço, uma chapada de fora da área, ela teve a construção iniciada pelo Nuno Moreira. A entrada desse jogador foi fundamental para que o Coutinho crescesse na partida e tivesse desempenho. O Vasco precisa de desempenho, o resultado é uma consequência. Felipe Coutinho teve jogadas trabalhadas pela esquerda. Piton, ele e Nuno Moreira. Triangulações, algo que o Vasco não vinha fazendo. Não houve aquele chutão, a famosa bola longa, para o Verratti se virar, para o Verratti brigar lá em cima. Mas tudo começa quando Nuno Moreira, com 9 minutos de jogo, dá aquela pifada, aquela bola entre as linhas, achando o Ryan entre os zagueiros. Ele primeiro dá um bote, pega a dupla marcação com o Piton em cima do jogador do Nova Iguaçu, rouba a bola, já vira de frente para o campo de ataque, tabela com o Paulinho. Eu até no início achei que era o Coutinho, a tabela é com o Paulinho, que vai lá do lado esquerdo dar aquele suporte, e ele, quando olha de frente, enxerga o Ryan, entrando como se fosse um camisa 9. Aliás, enxerga o Ryan também como um substituto para o Verratti. O Fábio Carilli falou isso na entrevista coletiva pós-jogo, que quer observar porque não conhece tão bem o Ryan nessa função. Sabe que jogou muito bem ano passado, inclusive contra o Bahia, mas quer observar. E como um camisa 9, entrou, protegeu da marcação e de canhota abriu o placar. Felipe Coutinho solto no jogo, mandando na partida, tendo com quem dialogar, principalmente o Nuno Moreira na esquerda e o Lucas Piton. Na direita a triangulação também saía com Paulinho, Paulo Henrique e o próprio Ryan, e o Verratti menos sacrificado. Só que o capitão do Vasco teve um gesto que é um gesto grande, um gesto nobre e que demonstra o quão esse grupo é unido. Pênalti sofrido pelo Verratti, puxou a camisa, rasgou a camisa do Verratti, o zagueiro Sidney, e ele ia bater, trocou a camisa para bater. Mas o Felipe Coutinho pegou a bola e falou, cobra. Sabe por que ele deu a bola para o Coutinho cobrar? E o Fábio Carilli confirmou isso na entrevista coletiva, que foi uma decisão deles lá dentro, porque ele sabia que o Felipe Coutinho precisava desse gol, precisava aparecer para que ele pudesse ter moral. Fez o gol, bateu bem o pênalti e dali em diante você já sabe o que aconteceu. Esse segundo gol do Vasco, gol do Coutinho com 20 minutos, famoso alívio para o Vasco, foi o que fez o Vasco mandar na partida. O Vasco teve desempenho, ganhou com autoridade, liquidou a fatura e a classificação para botar 2.300.000 reais no bolso, no Pix que a CBF tem que fazer, com autoridade, venceu. O Vasco está na terceira fase da Copa do Brasil. Agora é mata-mata,
tem sorteio, Vasco está no pote 1 por ser melhor ranqueado dentro da CBF, só que não olha mais para a Copa do Brasil nesse momento, e sim para o Campeonato Carioca, semifinal. E esse jogo com o Nova Iguaçu tem um peso para a semifinal, porque o desempenho foi bom individualmente e coletivamente, e o Carille ganhou opções para um jogo importante em que nós estamos atrás. O Vasco está perdendo por 1-0 o jogo, precisa inverter, fazer mais de 2 gols de diferença. Então tem que ganhar por 3-1, né? No agregado. Óbvio que 2-0 no jogo garante o Vasco na final do Campeonato Estadual. É difícil? É. É impossível? É, se nós jogarmos como foi o segundo tempo do jogo com o Flamengo. É possível passar pelo Flamengo? É, se nós jogarmos como foi o primeiro tempo com o Nova Iguaçu. Com vontade, com mentalidade vencedora. Não mentalidade de briga, de passar do ponto. O Vasco tem opções. Nuno Moreira entrou muito bem, o Lloyd Augusto também. Coutinho fez uma baita partida. Jogadores para desequilibrar. Garré entrou bem, Paulinho fez uma baita partida. O sistema defensivo não não sofreu. Se o Vasco jogar como o Vasco, tem jogo.